Antes, quero fazer-vos lembrar, né, de Gênesis 6, versículo 3, quando diz o Senhor, né, que o Espírito de Deus não agirá para sempre no homem. E lembrá-los também de Efésios 4, versículo 30, diz que é esse mesmo Espírito que está selando o povo de Deus para a salvação. Esses dois textos, eles são muito importantes para que a gente possa hoje adentrar nesse pequeno texto aqui do Espírito de Profecia, mas eu creio que se nós agora fôssemos baseá-lo biblicamente, seria com Mateus 24 e 25, quando Jesus fala sobre os sinais da sua vinda, né? Da proximidade de sua vinda. Antes eu gostaria de fazer uma pequena oração com vocês. Oremos todos juntos. Santo Deus, mais uma vez nós nos encontramos reunidos aqui nessa madrugada, no início do dia, Senhor Deus, para buscar sabedoria do céu. Amém. Que o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, envie o teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos abrir os nossos olhos, Senhor Deus, e aceitar as verdades bíblicas, como aquelas, Senhor Deus, que nos dirigirão para a eternidade. Amém. Fica com cada um de nós, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Queridos, aqui no livro Serviço Cristão, né, começa dizendo assim: o refreador Espírito de Deus está mesmo agora sendo retirado do mundo. Furacões, tormentas, tempestades, incêndios e inundações, desastres em terra e mar, seguem-se um ao outro em rápida sequência. A ciência busca explicação para tudo isso. Os sinais que em torno de nós se avolumam, prenunciando a próxima manifestação do Filho de Deus, são atribuídos a outra coisa que não a verdadeira. Queridos, aqui o que me chama a atenção é que tudo isso que está acontecendo ao nosso derredor agora, como disse o próprio texto, sinais que se avolumam, né? Ou seja, que acontecem cada vez mais avolumado, ou seja, com mais intensidade, né? São tentados, né, ser explicados por pessoas que, aos nossos olhos ou aos olhos do mundo, são inteligentes, né? E sempre são atribuídos a outra coisa que não é verdadeira, que é a proximidade da volta de Cristo. Embora isso traga muita tristeza, porque esses sinais na natureza tragam muita desgraças, né? Infortúnios, sofrimento, dor e até a morte. Mas isso, para o cristão que conhece o tempo em que está vivendo, é um motivo de alegria, pois é uma forma clara da manifestação da vinda do Filho de Deus. É como diz o livro de Lucas, né? Erguei a vossa cabeça, pois a sua redenção se aproxima. É hora de nós, que estamos entendendo em que tempo estamos vivendo, de nos alegrarmos. Para fazer o quê? Para pregar que Cristo está voltando. Amém. Mas isso só acontece se houver uma busca incessante pelo Espírito de Deus, para que a alegria da salvação inunde os nossos corações, para que essa mesma mensagem seja proclamada. Jesus está voltando, amém? Amém. Ele está voltando. Ele está vindo buscar os seus filhos. Quando continuamos lendo aqui, nesse mesmo parágrafo, diz que os homens não discernem as sentinelas angélicas que retêm os quatro ventos para que não soprem sem que os filhos de Deus estejam selados. Mas quando Deus mandar que seus anjos soltem os ventos, haverá uma cena tal de luta que pena nenhuma pode descrever. Meus queridos, aqui nós podemos ver algo tremendo. Se nós estamos muitas vezes chocados com maremotos, com inundações que aconteceram agora
agora em nosso próprio país, com o sofrimento, a dor dessas pessoas. Deus, ele está segurando para que coisas piores não aconteçam ainda, porque ele está esperando pessoas serem seladas. E essas pessoas que precisam ser seladas, primeiramente somos nós, que estamos com um contato real, diariamente, com a sua palavra, com a sua vontade, com os seus desejos. Porque Deus, ele está dando oportunidades diárias para mim e para você entregarmos a nossa vida, para que nós nos consagremos a Ele. Por isso Deus ainda está segurando, através dos santos anjos e poderosos anjos, os ventos, ou seja, as coisas que irão tirar o nosso sossego. Porque aqui no próximo parágrafo, começa novamente dizendo que o Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Ou seja, é uma realidade. Ele está a cada dia mais abandonando corações que estão rejeitando a sua presença. E mais uma vez esse parágrafo fala sobre pragas e juízos estão já caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. Muitas coisas estão acontecendo, irmãos, porque pessoas estão rejeitando, estão desprezando a voz do Espírito Santo. E esses juízos, segundo o texto, já estão caindo. Deus, ele está permitindo que certas coisas aconteçam porque estão desprezando a sua graça, desprezando o perdão divino por meio de Jesus Cristo. E aqui no finalzinho do parágrafo diz: as forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Ou seja, enquanto a desunião dentro do povo de Deus em relação ao propósito de Deus, que é alcançar pessoas, está aumentando, nas forças do mal está acontecendo o contrário. Elas estão se organizando, elas estão se arregimentando para uma grande batalha e estão se consolidando. E o que foi que Jesus Cristo disse lá através de Mateus? Que nem Satanás está trabalhando desunido. Nós devemos hoje buscar a união dos irmãos. Nós não temos aqui uma igreja, nesse momento, conectada via Zoom, igreja do Dom Eliseu, igreja da Central. Não, nós temos o povo de Deus, amém? Amém. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que estamos buscando o conhecimento para vencer essas forças do mal. E assim deve ser. Onde nós chegarmos, devemos dizer: nós somos adventistas do sétimo dia, somos o povo de Deus. E juntos nós estamos crescendo para uma batalha. E iremos vencer não por nós mesmos, mas por Jesus Cristo. Amém. E aqui diz o seguinte: essas forças do mal estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Vai chegar um certo momento, Angelina, né, durante a semana falou sobre a questão do decreto dominical, que nós estamos vendo aí praticamente como se fosse um raiar desse evento acontecer, porque não demorará mais. E quando isso acontecer, irmãos, o que está escrito no finalzinho desse parágrafo vai ser uma realidade. Que grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Então, quando isso acontecer, quando o decreto dominical sair, esses próximos sinais, esses próximos acontecimentos serão rápidos, né? Então, diz aqui, isso aqui me chocou um pouco, quando começa o próximo parágrafo, que diz assim: é chegado o tempo em que haverá no mundo tristeza que nenhum bálsamo humano pode curar. Imagine aí, irmão. Eu pergunto para você, será que o mundo hoje está fácil, está bom de viver? Uhum.
eu acredito que muitos de nós estamos passando por momentos difíceis de tristeza, que muitas vezes nós não estamos conseguindo suportar e está causando muitas enfermidades emocionais, como nós hoje oramos anteriormente, antes de começar o programa de hoje, porque tem muitas coisas que estão tirando a nossa alegria. Mas diz aqui que vai chegar um momento que a tristeza será tão grande que nada que esse mundo possa oferecer vai amenizar ou poderá curar. E fala sobre esse tema, que diz assim: aparentemente essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas, desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Queridos, algo semelhante ao que nós lemos aqui nesse finalzinho, você pode encontrar no livro Eventos Finais, capítulo 3. Todos esses desastres naturais que estão acontecendo ao redor do mundo, que são os sinais que Jesus Cristo escreveu em Mateus 24, são instrumentos divinos para que homens e mulheres possam sentir que o seu juízo está próximo. E o perigo de não aceitar ou de desprezar a graça é grandioso. Sabe, quando nós lemos algo assim que fala sobre o fim do mundo, a gente lembra logo dessas calamidades acontecendo em várias partes do mundo, ceifando vidas, com o clamor por todos os lugares. Mas nós devemos nos lembrar que quanto mais isso acontecer, estará se cumprindo o que Jesus descreveu. Quanto mais certas calamidades acontecerem, nós vamos nos lembrar de que o nosso Redentor se aproxima. Amém. Ele está às portas. O nosso convite nessa manhã é para que a nossa busca não se limite apenas a esse culto de 40 minutos aqui no Zoom. Ele deve começar antes dele. O nosso clamor deve acontecer antes que o sol brilhe sobre nossas cabeças. Esse clamor, ele deve ser por duas coisas: pela volta de Cristo e pelo Espírito de Deus, para nos preparar para esse dia. Quando esse clamor começar a subir diante do trono de Deus, o seu povo será iluminado pela glória divina. E ele iluminará toda a terra. É o que está escrito em Apocalipse 18, versículo 1. Porque quando a chuva seródia aí cair sobre nós, irmãos, será algo extraordinário. E você quer receber esse poder? Sim. Você quer fazer parte do povo de Deus que sairá nos quatro cantos da terra proclamando que Jesus está voltando? Sim. Entregue-se e consagre-se hoje. Porque esses acontecimentos que nós lemos aqui através desses 3 parágrafos, essas calamidades, esses atos naturais que estão acontecendo, é Deus dizendo: preparem-se, eu estou voltando. Amém. E para que isso aconteça, o que está escrito lá no livro de Hebreus, quando ele diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, é um processo do Espírito Santo acontecendo na vida de cada crente, se preparando para encontrar-se com o seu Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós nesse dia. Nos preparemos para que Jesus, logo ao pôr do sol, adentre em nosso lar. Durante essa sexta-feira, nos preparemos
nos consagremos para que Ele visite o nosso lar Amém. e seja